Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, olhando para as Escrituras, olhando para a Palavra de Deus e buscando estar bem alinhadinho com a vontade de Deus, com a Sua Palavra, com a vontade do Senhor, vivendo uma vida reta, vivendo uma vida bonita, vivendo até mesmo uma vida de milagres no sobrenatural do nosso Deus. Bem, estamos nesta série de programas conversando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, seguindo versículo por versículo, aprendendo tanto sobre a história da igreja. E dentro da história da igreja, nós vamos ver milagres acontecendo ao lado do crescimento da igreja. Vamos ver no programa de hoje sobre a ressurreição de Dorcas e o crescimento da igreja. Quem foi Dorcas? Que influência teve a ressurreição desta mulher em relação ao crescimento da igreja? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Senhor, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a igreja nasceu com milagre. Nós vimos que aquele dia maravilhoso, aquele dia de Pentecostes, quando várias nações ali estavam reunidas em Jerusalém, no dia de Pentecostes para a festa, pessoas de várias nações, judeus prosélitos, judeus realmente de sangue, que moravam em outras nações e vinham ao terceiro mês do ano comemorar Pentecostes. Tiveram um encontro com a mensagem maravilhosa de Jesus de Nazaré, a mensagem da salvação, a mensagem da libertação, a mensagem da vinda do Espírito Santo sobre o seu povo, sobre os filhos de Deus. E ali a igreja começou. Ali então, no primeiro culto, cerca de 3.000 batismos, a igreja começa a se reunir e crescer, crescer, crescer. Os discípulos, ou seja, os apóstolos do Senhor, estão pregando em Jerusalém, eles visitam as cidades vizinhas, eles vão levando a mensagem por onde passam. E nós vamos ver aqui que Pedro, ele foi atender ao pedido de irmãos cristãos na cidade de Jope. Olha o que está escrito em Atos capítulo 9, dos versículos 36 ao 38. Nós lemos assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Bem, vamos ver aqui na igreja Pedro atendendo ao pedido dos irmãos de Jope. Bem, esta dinâmica da igreja continua acontecendo hoje. Quantas vezes pastores, evangelistas, líderes, intercessores, homens e mulheres de Deus atendem o pedido de visitar, de ir à casa de alguém. Quando há uma enfermidade, quando há alguma dificuldade, algum problema, quando há luto, ou nascimento, ou casamento, ali se faz presente a igreja e os líderes. Mas aqui diz que em Jope, na cidade de Jope, que hoje é Tel Aviv, em Jope havia uma discípula, uma mulher cristã, uma mulher de Deus, uma mulher exemplar chamada Tabita. Este era o seu nome, Tabita, mas também traduzido ou para o latim, para a língua dos que estavam ali dominando aquela região, não o hebraico, mas o latim ou o italiano, Tabita seria Dorcas. E
Era uma mulher muito especial. Diz a palavra que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é um coração generoso. Se tem algo que toca o coração do Senhor, é exatamente aquele que está pronto a dar. Porque eu e você nos tornamos semelhantes ao Senhor quando nós damos. Dar é ser semelhante a Deus. Deus nos amou e nos deu o seu Filho. Deus nos amou. E então, isso agrada a Deus. Toca no coração de Deus, um coração generoso. Assim era Dorcas. Fazia boas obras. Onde ela sabia que alguém precisava de alguma coisa, ali estava para servir. Servir de todo jeito, com alimento, com roupas. E olha, aconteceu que ela adoeceu e veio a falecer. Os irmãos sentiram tanto a morte dessa mulher. Ela ficou doente e partiu. E diz aqui que lavaram seu corpo e puseram num cenáculo. Ali estavam todos chorando a morte de Dorcas. Ali estavam pensando, que perda para nós, que mulher extraordinária. Ela vai fazer tanta falta na igreja. Ela sempre ajudou os mais pobres. Ela sempre fez algo pelos menos favorecidos. Dorcas vai fazer muita falta para nós. Será que as pessoas podem dizer o mesmo de você? Será que você vai fazer muita falta para os irmãos quando partir? Eles sentiram isto. Então, como Lida, Pedro estava na cidade de Lida e era ali pertinho de Jope, mandaram chamar Pedro. Vem até nós. Olha, nós perdemos alguém muito especial. Talvez o conforto que Pedro iria trazer numa palavra no sepultamento de Dorcas. Ou, quem sabe, Deus teria algo tão especial para fazer ali em Jope com relação à vida de Dorcas. Nós sabemos de histórias de ressurreição de mortos acontecendo até mesmo nos nossos dias. Eles pediram para Pedro, não demores a vir ter conosco. Vamos ver aqui um pouco do ministério de Dorcas. Olha bem, Atos capítulo 9, de 39 a 42. Aqui nós lemos assim: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Bem, este era o ministério de Dorcas. Podemos dizer, Dorcas, o que você tem nas mãos? Como você serve a Deus? Ela podia mostrar uma agulha, um retrós ou um carretel de linha e uma tesoura. Bem, eu sirvo a Deus com o que eu sei fazer. Eu sei costurar, eu sei fazer roupas, eu sei fazer túnicas, eu sei fazer roupa para criança, para meninos, para adultos. Eu sei costurar. E ela tinha colocado o seu dom nas mãos do Senhor. O Senhor disse para Moisés, quando Deus ia chamar Moisés para ser o líder em Israel, Deus disse, Moisés, o que você tem nas mãos? Ele tinha um cajado de pastor. Um cajado de pastor. Ele podia dizer, olha Deus, durante 40 anos eu fui líder no Egito, eu fui preparado com a cultura egípcia para ser um líder. Eu aprendi medicina, aprendi cálculo, aprendi tantas outras matérias, mas durante 40 anos eu estou como pastor de ovelhas. Aprendi a cuidar de ovelhas, aprendi a entender a ovelha, aprendi a levá-la para águas tranquilas, a levar a ovelha para pastos verdejantes. Eu aprendi a caminhar devagar com as ovelhas. Eu aprendi a levá-las para a sombra no maior calor do dia. Eu aprendi a buscar proteção durante a neve, o frio e a noite. Eu aprendi a proteger as ovelhas dos animais ferozes.
é o que eu sei fazer. O que tens nas mãos? Deus pergunta para nós, o que você sabe fazer? Ah, você é bom em edição de vídeos? Você é bom na informática? Ah, você é bom para... Sim, Dorcas, ela havia dado o seu dom para o serviço do Senhor. Ela havia dado o seu dom. E o que ela sabia fazer, aquelas viúvas mostraram para Pedro chorando, olha, ela fez para mim, ela fez para minha filha, ela fez para os meus vizinhos, ela fez para nós. Olha as roupas, tudo com tanto carinho. E Pedro olha ali o corpo inerte de Dorcas. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um milagre da ressurreição de Dorcas. Olha o que está escrito em Atos 9, 40 a 41. Lemos assim: Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Que coisa linda! Que milagre maravilhoso, que alegria encheu o coração daquelas pessoas na cidade de Jope. Que algo marcante acontecendo ali, as lágrimas, o luto, a dor, alguém tão querida que havia partido. Provavelmente Dorcas não era uma anciã, provavelmente Dorcas ainda era nova, mulher virtuosa, mulher que dedicou ao Senhor o dom que ela tinha, costurar, fazer roupas para as pessoas. Então, apresentaram os trabalhos dela, mostraram o currículo de Dorcas. Estavam chorando. Pedro, então, pediu que todos saíssem. Todos. E ele, então, se pôs de joelhos e orou. Ah, como nós precisamos nos colocar de joelhos e orar pelos milagres de Deus. Ah, como um coração contrito, prostrado na presença de Deus, alcança o coração do Senhor. Pedro se pôs de joelhos e orou. O que Pedro fez? Senhor, Tu podes ressuscitar Dorcas. Tu podes trazê-la novamente à vida, porque Tu, Jesus, Tu dissestes que Tu és a ressurreição e a vida, e que crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Ah, Jesus, eu me lembro quando o Senhor ressuscitou aquela menina, filha de Jairo, uma menina de 12 anos. Ah, Jesus, eu me lembro quando o Senhor ressuscitou aquele jovem filho da viúva de Naim. Como o Senhor ressuscitou aquele rapaz, já indo para o cemitério, o féretro seguindo para o sepultamento, e o Senhor o ressuscitou. Ah, Jesus, eu me lembro quando o Senhor ressuscitou Lázaro, foi tremendamente maravilhoso, quando o Senhor mandou que tirassem a pedra. E as irmãs de Lázaro disseram, Senhor, já cheira mal, Senhor, já tem 4 dias que ele está aí no túmulo. Mas Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Senhor, dizia Pedro, eu me lembro como Lázaro, totalmente enfaixado, amarrado, impossibilitado de andar, no poder da Tua palavra, saiu para fora do túmulo. Eu me lembro, Jesus. Agora, aqui está Dorcas. Tu podes, Senhor. Tu podes ressuscitar Dorcas. Então, ele se volta para o corpo e diz, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Uau! Que cena tremenda! Pedro ora de joelhos. Pedro é revestido de autoridade e olha para o corpo ali e diz, Tabita, levanta-te, levanta-te. Assim como Jesus disse à menina, Talita, cumi, menina, levanta-te.
foram as mesmas palavras para Dorcas. Tabita, levanta-te. Ela olhou para Pedro, ela viu Pedro e se sentou. Que alegria! Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Você pode imaginar a alegria, o alvoroço, a gritaria que deve ter sido naquele cenáculo, naquele lugar de velório, como que a notícia se espalhou, como todos saíram correndo, dizendo: Dorcas ressuscitou. Aquela mulher bondosa, aquela mulher que fazia roupa para todo mundo, aquela mulher que estendia a mão para todos, abrigava na sua casa, dava comida a quem tinha fome e ela atendia os mais necessitados. Ela estava morta e Pedro orou a Deus e ela ressuscitou. Um milagre do Senhor. Nós precisamos de milagres no nosso país, precisamos de milagres no Brasil, precisamos de milagres nas nossas vidas. E o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é este Deus que ouve a oração dos seus filhos. Mas, muitas vezes, nós precisamos nos colocar de joelhos. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu creio, o Senhor já fez tanto. Continue fazendo na minha vida, na minha cidade, no meu país. Nós podemos e precisamos orar assim, com fé, com segurança, na certeza, porque sabemos em quem nós temos crido. O Senhor é esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ouve, este Deus que nos responde, este Deus que está conosco, este Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus de milagre. Nós cremos num Deus que tudo pode, tudo. Não há impossíveis para o Senhor. Ressuscitar os mortos, Ele deu essa autoridade à igreja. Não importa, talvez, seu casamento, sua empresa, seu negócio, ou talvez a sua própria saúde, ou talvez algo que não há esperança aqui na terra mais. Mas o nosso Deus é o Deus de toda esperança, é o Deus de todo poder, Ele é o Deus todo-poderoso. O que nós precisamos fazer é crer, confiar. O que nós temos de fazer é isso, crer no Senhor. Pedro, ele creu, Pedro se lembrou do que Jesus fez, ele creu, ele confiou e ele viu o milagre de Deus. Olha, podemos ver que os milagres estão relacionados com a fé em Jesus. Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai deste lugar e transplanta-te para o meio dos mares. E assim será convosco, se vocês não duvidarem, mas se crerem de todo o coração. O Senhor nos manda ter fé. Fé em quem? Fé na sua palavra, fé nele, fé em Jesus. Jesus alcançou um nome que é sobre todo nome. Não existe nada, nem nenhum poder acima de Jesus. O seu nome é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós cremos em Jesus, os milagres acontecem. E o maior milagre quando cremos em Jesus é a nossa salvação, é a transformação da nossa vida. Não é algo que você se esforça, que você diz: eu vou mudar, eu não vou ser mais assim, eu quero fazer assim. Não. O Espírito Santo opera esse milagre dentro de nós. É o maior de todos os milagres. É a salvação, a libertação em Cristo Jesus. Então, os milagres estão ligados à fé. Jesus fez muitos milagres. Jesus abriu os olhos aos cegos. Ele endireitou
os pés tortos de coxos, fez coxos andarem, paralíticos, aqueles que não podiam se mover, mexiam apenas com a cabeça. Jesus os fez andar, Jesus os curou. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou leprosos na época em que a lepra não tinha cura. As pessoas iam perdendo as extremidades, né? Seus dedos, nariz, a orelha, iam ficando deformadas, as feridas expostas, as infecções. Jesus curou, limpou, restaurou leprosos, curando-os completamente. Jesus fez os surdos ouvirem, os mudos falarem, os cegos enxergarem. Jesus, ter fé em Jesus. Atos capítulo 9, verso 42, nos diz o seguinte sobre os milagres e a fé em Jesus, ali na igreja. Está escrito assim: isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. A notícia daquele milagre se espalhou. Quem? Quem pode ressuscitar mortos? Quem tem este poder maravilhoso? Deus. 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 Nós sabemos que o inimigo, ele procura imitar Deus. Ele procura imitar as coisas de Deus. Mas a imitação dele é tão fajuta porque ele não consegue amar os milagres que são feitos em lugares de feitiçaria ou espiritismo ou busca que não é Deus, que não é a palavra de Deus, que é através de coisas que as pessoas nem conhecem muito bem e às vezes se metem com próprios demônios, porque ou é luz ou é trevas. Ou é Jesus, e se não é Jesus, é trevas, e trevas são demônios. Então, os milagres aqui em trevas são coisas incompletas, mas em Jesus é tudo perfeito. Porque Jesus, ele não traz o milagre apenas para o corpo, o que o Senhor faz é pleno e total, é corpo, alma e espírito. O que o Senhor faz é restaurar a vida, restaurar a alegria, restaurar a esperança, restaurar completamente a vida. É o que o Senhor faz. Nesse milagre da ressurreição de Dorcas, ali em Jope, nós vimos como a igreja, ela vai avançando, ela continua crescendo, porque diz que em Jope muitos creram no Senhor. Quando acontecem milagres, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Alguns duvidam. Não é bem assim não. Não foi muito assim não. Não acredito, não acredito. Há muitos que dizem, não acredito. Mas há aqueles que dizem, Senhor, eu quero ver. Eu quero experimentar na minha vida. Eu quero ver essa transformação. Quem sabe você tem lutado contra a droga, contra algum vício, o álcool, contra a pornografia. Você tem lutado contra coisas que têm dominado a sua vida e te feito infeliz. Que tal experimentar o milagre do Senhor agora? Que tal experimentar a libertação que há em Jesus, aquele espírito morto nos seus delitos e pecados, reviver, restaurar, renascer para uma nova vida? Vamos orar? Ore comigo, entregando sua vida ao Senhor e experimentando o milagre de Deus. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, santifica-me, perdoa-me, Senhor. Eu tenho vivido longe de Ti, eu tenho feito tantas coisas que não Te agradam. Perdoa-me, Senhor. Dá-me um novo coração, uma nova vida, uma nova visão da vida. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu.
todos os dias que eu viver, para sempre, quero viver contigo, na tua presença, com a tua alegria, com a tua paz. Dá-me um novo coração. Me entrego a ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Viver para o Senhor, caminhar com Ele, experimentar a nova vida é o maior de todos os milagres. Fique firme, ore, leia a palavra de Deus e cresça espiritualmente. Que Deus te abençoe e que possamos estar juntos. Nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!